IPA é um momento diferencial, onde os senhores e as senhoras terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre um segmento social de grande respeito nesse estado, nesse país, chamado A História da Transcares. Mas, na realidade, esse dado só foi para dar uma nomenclatura ao título. Na realidade, é o Sindicato de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Espírito Santo. É uma associação com personalidade jurídica, a sua sede é Jardim América, na própria BR, oferece uma grande infraestrutura ao setor de transporte e logística. São agregados, associados 164 empresas de diversos segmentos empresariais, micro, média, sociedade anônima, limitada, tudo unificado nesse setor, nesse segmento social chamado Transcares. Isso foi um bate-papo que eu vinha mantendo com o senhor Emar Prete, via Facebook, via contato. Isso deu-se início quando nós apresentamos a matéria do senhor na TV Repórter sobre melhorias econômicas dentro do município de Serra. O professor Emar Prete, carinhosamente eu chamo de professor porque ele está aqui para ministrar aulas para vocês. Ele é um líder de vários líderes, então eu sou daquele ditado, líder é aquele que ensina, então para mim é professor. Estamos aprendendo. O Emar Prete, ele é formado em administração de empresa, é pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é empresário, dirigente da Transcares há mais de 7 anos, representa um dos maiores movimentos nesse país, que é o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, é representante da FETransporte, a Federação de Transportes que abrange as empresas também fora do Estado e dentro do território nacional, é membro do GTFAS, Grupo de Trabalho da Secretaria da Fazenda, representando a Federação, é presidente da Prete Cargas, que abrange a transportadora e a aviação Prete. Eu gostaria de registrar carinhosamente a presença da senhora Alexandra, esposa do nosso querido Emar Prete, registrar a presença aqui do Leandro, analista administrativo da Transcares, obrigado pela presença, a assessora de comunicação, a senhora Elane, jornalista que veio transmitir o conhecimento, e gostaria de convidar a professora Marisa para compor a mesa como dirigente desta casa, a nossa diretora está de licença, Pérez, e gostaria de convidar a Marisa para compor a mesa. Gostaria de convidar o nosso palestrante para compor a mesa também, por favor. Gostaria de convidar para sentar ao lado do nosso palestrante a senhora Alexandra, por favor. E gostaria de convidar todos os professores, a professora Fernanda, a professora Marcela, a professora Josi, que por favor a professora Marcela, representando os professores, compõe a mesa, por favor. E gostaríamos de convidar o aluno Rodrigo Rossi, representando os alunos dessa escola, para compor a mesa, por favor. Declaro aberto esta aula, lembrando a vocês que essa aula está com tempo de 1h40, a oportunidade do senhor Emar Prete. Por favor, sinta-se à vontade, a casa do senhor, por favor. Gente, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder estar passando um pouco de experiência e receber um pouco de experiência. Como a Elide fala, não sou professor, na verdade eu estou tendo a primeira oportunidade de falar
para um grupo de alunos sobre a nossa entidade e um pouco da nossa experiência. Eu estava conversando com os professores ali na sala. A gente está no mercado há um tempinho, na área de transporte. A minha criação, na verdade, é de empresa de ônibus. Minha família, meu pai começou esse negócio em empresa de ônibus. Meu pai começou a vida como eletricista, e a eletricista comprou um ônibus, e o ônibus fez a nossa empresa, e que nós temos hoje desde esse trabalho, né? Então ninguém começa do dia para a noite ganhando presente, a não ser que você ganhe na Mega Sena, na Rota, alguma coisa assim, né? Eu acho tesouro. Mas tudo começa de baixo. Para a gente começar a falar do Transcards, e como o professor pediu, eu precisaria só... Tá bom? Só um pouquinho da luz aqui. Tecnologia é bom quando você precisa, né? Mas quando você não precisa... Não, pode deixar, já funcionou. Então, precisava apagar essa luz aqui, só para o pessoal ter visão. Na verdade, eu vim para bater papo com vocês, tá? Eu vou passar alguma coisa para vocês conhecerem a entidade, vou passar alguns números de logística, os professores já devem ter passado para vocês, mas na verdade eu vim para bater papo. Vocês fiquem à vontade, perguntem, falem. Aqui é uma troca de experiência para que a gente possa aprender e trocar ideia do que a gente vai estar falando. Eu vou apresentar a entidade para a gente apagar. Bom, vou ver se dá para vocês, qualquer coisa vocês me falam. A história do Transcards na logística capixaba, ela se inicia, o segmento de transporte rodoviário se iniciou, na verdade, em uma junção entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, né? Com o desenvolvimento das empresas capixabas, os empresários entenderam que poderiam, em 1979, na verdade, 26 de outubro de 1979, fundar a primeira associação de empresários do transporte de carga, que foi chamado na época como Associação Profissional das Empresas de Transporte de Carga no Estado do Espírito Santo. Essa foi a primeira denominação da nossa entidade que hoje existe. Em 81, essa associação ela foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho como sindicato, e aí foi dado o segundo nome da nossa entidade, que foi Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Espírito Santo. E aí, em 2008, com a criação do que vocês hoje estão estudando, que é a tal da logística, né? Que hoje, tudo quanto é lugar que você vê uma peruazinha andando, o cara estava lá, transporte e logística. Bacana, né? Um nome bacana, todo mundo fala. Mas vocês hoje, eu acho que estão realmente descobrindo o que é uma logística. Porque logística não é só transportar, né? Logística é muito mais do que transportar. Logística é você realmente pegar a carga do seu cliente, trazer para dentro do seu armazém, dar um tratamento a ela e depois entregá-la. Não é simplesmente pegar de um lugar para o outro. Isso é transporte, isso não é logística. Você tem que coletar, armazenar, trabalhar e depois, conforme a necessidade, às vezes emitir nota, fazer a triagem, tem diversas formas. Isso é logística. Transportar é uma coisa diferente, que as pessoas acham que eu boto o nome, e é a logística, né? E na nossa fundação, a nossa primeira diretoria de 79, que esse primeiro mandato foi de 79 a 82, ele tinha essas empresas aqui, que hoje a maioria de nós nem sabemos que elas existiam, né? Eu sei que eu estou um pouquinho mais, quase na idade de vocês, né? Mas estou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais novo. Transportadora Bernardina, não existe no nosso mercado mais. A Clatinense ainda está por aí. Vanguarda, Mudanças Transcapixaba, Santana, Fagundes, Itaperi fechou, Espírito Santo, Continental continua aí, né? Transdomar, são empresas que hoje ninguém mais
ouviu falar, né? Mas são elas as responsáveis pelo Transcartes existir, pelo nosso sindicato existir. Essas foram as pessoas que estavam presentes nessa fundação, foram as empresas responsáveis pela fundação do nosso sindicato. Não vou denominar todas, porque nós temos Vanguarda, Marcelo, Espírito Santo, Santana, Guatinense, Bernardina, Fagundes, Capixaba, Continental, Aurora, né, que foram, e os sindicatos do Rio de Janeiro, que na verdade nós éramos ligados ao Rio. Nós nascemos do Rio de Janeiro, depois nós criamos nosso próprio sindicato. Nos nossos mandatos, até hoje, o Transcartes teve o primeiro presidente, o senhor Alceli, dentro da Bernardina, que era da fundadora Bernardina, de 79 a 82. Depois nós tivemos o senhor Arival da Luz, que era o proprietário da transportadora Colatinense, de 82 a 2003. Ele ficou 11 anos como presidente da nossa entidade. O senhor Evaldo foi uma peça fundamental no crescimento e na construção de transporte de carga no Espírito Santo. Hoje a família dele não é mais proprietária da transportadora Colatinense, é um outro grupo que comprou e manteve o nome da transportadora. Depois tivemos o senhor Luiz Wagner, que era da Águia Branca, de 2003 a 2006, e o senhor José Antônio Fiorotti, que hoje é o presidente da Federação, da FETransporte, e a FETransporte hoje é uma entidade que é a única no Brasil que está ligada ao transporte de passageiro e carga, né? A federação nossa ela tem os dois segmentos ligados. E eu, que esse ano, a partir de janeiro, vou estar 3 anos, até 2015, como presidente, e espero ficar só 3 anos. Eu acredito sempre na mudança. Essa questão de ficar a vida inteira só quando não tem ninguém que quer mais nada. Mas eu acredito na mudança. Nossa entidade, nós temos 4 trabalhos fortes dentro da nossa entidade, que é o CDCH, que é a Câmara de Desenvolvimento do Capital Humano, que acredita muito nisso. O nosso segmento acredita muito nisso, naquilo que vocês estão fazendo aqui, né? Aperfeiçoando. Eu estava conversando com o Roteiro agora mesmo. O mercado está carente de gente experiente, está carente de gente que saiba fazer, está carente de gente que tenha comprometimento com o trabalho e com o crescimento pessoal. Isso que vocês estão fazendo é muito importante para o segmento e é muito importante para vocês. Não há crescimento sem estar se atualizando, não há crescimento sem estar buscando cada dia conhecer um pouco a mais. Se nós formos olhar o que é logística, acredito que todos vocês já um dia ouviram, quem já assistiu o filme aquele do Náufrago, viu, a FedEx, nós falamos de logística. A FedEx consegue, dos Estados Unidos, do estado do Arizona, descarregar um avião em 20 minutos. Se ele te custou 1.500 e rodou 1.500 quilômetros, um realzinho, né? Só que rodou pouco. Eu tenho que rodar muito. Quando eu comecei a trabalhar na nossa empresa, que foi na área de manutenção, nós trocávamos óleo de motor a cada 12.500 quilômetros. Hoje o óleo de motor de caminhão, se alguém sabe, é 60 mil quilômetros. Então você fala assim, aí você diminui o custo fazendo as coisas andarem mais. E foi a discussão que eu tive com o senhor Eval na época. Por quê? Para mim discutir uma tabela de preço, tem que saber quanto o carro custava. Quanto é que custa uma depreciação de um caminhão, porque o caminhão não é só você comprar, tem que depreciá-lo. O que é depreciação? Depreciação é você desvalorizar o caminhão durante os anos de vida dele até ele chegar a zero. E isso contabilmente é pior ainda. Né? Quanto é que custa a minha mão de obra? Eu pago 1.800, mas quanto que tem mais de imposto, disso, daquilo? Quanto é que faz para renovar minha frota? Quanto é que faz para renovar meu prédio? Quanto é que faz para contratar novos funcionários? Como é que faz para crescer uma empresa? Não é simplesmente assim, coloquei, botei, andei, sobrou dinheiro, bota no bolso, é meu, hein? Peraí, cara, você tem que lembrar que seu caminhão daqui a pouco tem 10 anos, 5 anos, você vai trocar ele?
Qual é o custo de um caminhão com 10 anos, qual é o custo de um caminhão com 5 anos? Tem uma diferença. Você tem que melhorar o teu parque, você tem que colocar impressora de melhor porte, código de barra, transmissão com GPS, rastreador. Quanto é que custa isso? Quanto é que é o seguro? Se tem mais roubo, se tem menos roubo? Então tudo isso é um custo, né? Mas voltando ao Transcais, essa hoje é a nova formação do Transcais, a nova diretoria. Até o ano passado nós éramos em 10 diretores. A partir do ano passado nós somos hoje 18 diretores junto com o Conselho Fiscal. Dentro desse Conselho Fiscal nós temos o Conjota, que eu estava até falando, acabei desligando dele, que é a formação dos novos líderes, né? Então hoje nós temos na nossa formação 18 empresários ligados diretamente com a gente no dia a dia do transporte, na busca de melhoria do transporte, né? E incluímos as mulheres, né, pessoal? Incluímos as mulheres, que hoje, vou ser muito sincero, desculpa a minha turma aí dos chamados machos, mulher tem muito mais compromisso com muitas coisas do que nós homens. Vou falar porque é o que a gente tem sentido no mercado hoje, maior envolvimento e comprometimento da mulher, muitas vezes do que nós homens. E nós, aquelas que estavam junto do nosso trabalho do dia a dia, nós convidamos para vir participar da entidade com a gente. O Transcais é uma entidade sindical criada em 79, representada por empresas do segmento de carga em geral, logísticas. Aqui está carga líquida, mas hoje nós não temos mais. Hoje tem o Sindilic, que é responsável pela carga líquida. Nós não somos mais responsáveis pela carga líquida. Tá? E aí tem uma frase que a gente fala sempre: de nada adianta planejar o futuro do Transcais sem considerar seus valores fundamentais, ou seja, valores sobre os quais é possível estabelecer bases sólidas para um futuro ainda melhor. Os nossos valores éticos são a transparência, o respeito, honestidade, visão do coletivo e comprometimento. As consequências disso, desses valores éticos, são a credibilidade, a confiança e o fortalecimento da entidade. Os valores de responsabilidade socioambiental, treinamentos, parcerias, convenções coletivas, interação com a comunidade e ações socioambientais. Qual é a consequência desse trabalho que a gente busca? É capacitação, desenvolvimento social, ambiental e econômico, harmonia do setor, proteção ao trabalhador e inclusão social. A gente fala isso, às vezes as pessoas acham que isso é demagogia. O trabalho que pode se pensar, a maioria das vezes que a gente vai para a discussão, que a gente vai prestar, assim, o empresário, ele é sanguessuga, né? O empresário vem para tirar do trabalhador a consequência, o trabalho dele, o suor do dia a dia. Empresa nenhuma funciona sem ganho. Durante muitos anos da nossa vida no Brasil, a gente se negou a falar sobre lucro. O lucro vai daquilo que você ganha e daquilo que você guarda. O trabalho, eu estava discutindo com o Rodrigo agora mesmo, o trabalho é feito do suor da gente. E eu falo que eu tenho experiência na minha casa, da onde que eu vim, da onde minha família veio e da onde nós estamos hoje. E para manter tudo isso que essa pessoa construiu, é pior do que fazer de novo. Porque a responsabilidade é em dobro. É pior manter do que você ter construído e perder tudo. Porque se você perder aquilo que o outro fez, você é um incompetente. Né? Então, a gente fala do trabalho, e aí eu estava discutindo com o Rodrigo da questão do que a gente paga a quem trabalha com a gente e o que a gente paga de imposto. Que às vezes a gente vai a gente entrar na discussão política aqui, que não é o nosso caso, mas o governo fica com aquilo que deveria trazer de volta para nós. Né? Então a gente tem que discutir. A nossa missão no Transcais é fortalecer o transporte rodoviário de carga logística, promovendo seu desenvolvimento sustentável. A nossa visão
é ser um marco representativo no fortalecimento do transporte rodoviário de carga e logística. O nosso negócio é fortalecimento do transporte rodoviário de carga e logística e o desenvolvimento do capital humano, que, vamos falar assim, sinceridade, eu estava discutindo hoje, até pedi à professora para trazer, nós estamos precisando de uma pessoa dentro da nossa empresa, na área de operação. Se você, eu estava discutindo com o pessoal lá agora, nenhuma empresa é feita pelo gerente, pelo dono, ou por qualquer que ele seja que esteja lá de cima. Uma empresa ela é feita com todo mundo. Né? Se todo mundo está junto para a empresa fazer, crescer, a empresa cresce. Se todo mundo não está junto, ela infelizmente não vai a lugar nenhum. O sucesso não é do dono ou do gerente, é de todo mundo. As nossas diretrizes: impulsionar o desenvolvimento estratégico e a qualificação dos colaboradores das empresas associadas, ampliar a base da representatividade da entidade. O Transcargas disponibiliza para seus filiados de forma permanente assessoria técnica nas áreas jurídicas, operacional, mercadológica e recursos humanos. Além disso, integra a composição sindical da FETransporte, que é a Federação das Empresas de Transporte do Estado do Espírito Santo. E nós fornecemos aos nossos associados, que como o professor Iti falou, são 164 empresas, e é onde a gente busca cada vez mais ter mais empresas junto com a gente. Nós fornecemos assessoria jurídica e de comunicação. Na assessoria jurídica, prestamos orientação anunciada na área trabalhista, empresarial e tributária. Coordena as relações com os sindicatos profissionais, inclusive nas negociações e convenções de acordos coletivos. Na comunicação, nós temos uma assessoria de comunicação com a Elane, que está aqui com a gente. Nós assessoramos nossos associados e produzimos materiais publicitários, o transporte logo, informativo eletrônico, relação com a imprensa, com a comunidade, com a divulgação das ações. O Transcargas tem como representante a nível nacional a Confederação, que é a CNT, Confederação Nacional de Transporte, através da FETransporte, que é a nossa federação, e somos vinculados à Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, que é a NTC e Logística, que fica em São Paulo. Aonde o Transcargas atua, nós temos atuação em alguns conselhos que a gente acha importante isso. O setor de transporte e logística faz parte de toda uma cadeia produtiva e, portanto, não pode ficar limitada a discussões apenas sobre veículos, ônibus e caminhões. Como entidade que representa os transportadores capixabas, a atuação do sindicato precisa estar além do setor dentro do Espírito Santo. Nós temos hoje cadeiras e discutimos assuntos dentro do Espírito Santo no Conselho do DR, no JAI, que é o Conselho do DETRAN e do DR, no PROCON de Cariacica, na Câmara de Eficiência Portuária, no Grupo de Mobilidade Urbana da FETransporte, na Associação dos Empresários de Cariacica. Discutimos também com a ARES aqui, muitas vezes, como o professor Henrique passou para algum de vocês, a entrevista que eu dei no problema que foi feito na administração passada, onde o prefeito, no apagar das luzes de 1º de dezembro, fez um decreto proibindo o transporte de carga dentro do município, nas principais vias do município. Nós trabalhamos aqui junto com a ARES, junto com a Associação também de Vila Velha, porque, na verdade, ia ficar inviável transportar e entregar no município. O que ele fez foi uma coisa inconsequente, impensada, aonde o comércio em si ia ficar sem mercadoria, e aí ficaria combustível, ia ter problema de abastecimento, abastecer hospital ia ter problema, porque ele baixou um decreto, gente, nesse horário aqui vocês não andam. Então, tudo bem, então aí iríamos ver problemas de abastecimento da cidade. Na Câmara de Desenvolvimento do Capital Humano da FETransporte, na Câmara de Meio Ambiente e na Câmara de Assuntos Jurídicos também da Federação. E na Comissão do Terminal de Cargas Aéreas da TECA. Nós temos cadeiras de acesso.
Falei da Conjovem com vocês, ela foi fundada em 2008, em São Paulo. Hoje nós temos 20 jovens empresários participando. Nós temos encontro nacional todo ano para discussão. Hoje a gente chama, já vai os mais velhos vão pensando a Conjovem com os convelhos, né? É os novos e os velhos, tudo se encontrando, bater papo e discutir, que é muito interessante, é um encontro de 4 dias. E é muito bacana você ver a juventude discutir de frente com a gente, com ideias, com conhecimento, que é o que vocês hoje buscam aqui, conhecimento. Não adianta sonhar, tem que conhecer e ter argumento para poder falar, né? Você achar é uma coisa, agora quando você tem argumento e fala com propriedade, é outra coisa. Esses hoje são os 3 jovens que coordenam esse grupo. É a Germana, que é a nossa coordenadora, é o André, que é o subcoordenador, e para nossa felicidade nós temos a Roberta, que foi quem iniciou a Conjovem aqui no Espírito Santo, foi quem deu os primeiros passos. Hoje ela é uma das 3 diretores nacionais da Conjovem. O Espírito Santo hoje está bem representado nessa área, porque a Roberta, para o nosso prazer e para a nossa felicidade, foi chamada para ser a segunda subcoordenadora desses projetos no Brasil. E tem nos representado muito bem. Esse ano nós fizemos, todo ano a gente tem esse encontro, é um seminário que roda o Brasil inteiro, feito por São Paulo, pela Conjovem Nacional, que roda o Brasil inteiro, e o Espírito Santo, para a nossa felicidade também, todo ano nós temos uma parte desse seminário acontecendo no Estado. Normalmente, nós somos o segundo Estado a acontecer esse encontro, e esse ano foi muito bom, porque para o sucesso dele, nós somos presenteados por São Paulo, dizendo que o maior público dos últimos 10 meses do seminário aconteceu no Espírito Santo. Nós tivemos 146 empresários, estudantes, dentro de uma sala discutindo o transporte de carga. E para nós foi muito gratificante ver isso. Essa é a nossa estrutura existente, vai passar por uma reforma hoje. Então, se vocês, para apresentar a vocês, nós temos aqui, essa é a sala de reunião, lá. Esse é o nosso auditório de treinamento, a sala de treinamento, e esse aqui é o nosso auditório do Transcar. Nós, como o professor falou, nós estamos em Jardim América, nossa sede é lá, é sede própria, e está aberto, né? Quem quiser ir nos visitar, está aberto a visita, e nós temos cursos diários, que até nós vou pedir que envie o seu e-mail lá, professor, para passar aqui. São cursos, tem cursos gratuitos, muito bons, né? E vale a pena as empresas de vocês se são associadas, devem receber esses cursos. Nós vamos passar para a escola aqui, para que a escola notifique para vocês tenham interesse e vão lá participar com a gente. O CDCH, que é um grupo de gestores de recursos humanos das empresas, que vão lá discutir a melhor forma das empresas estarem implementando cada vez mais recursos humanos. Desenvolver as pessoas, trabalhar com as pessoas, saber das pessoas como é que elas pensam, como é que elas agem, né? Então, o CDCH tem como missão articular, prover e garantir o desenvolvimento do capital humano para a eficácia do transporte e da logística. A visão do CDCH é ter referência como fomentador do desenvolvimento do capital humano no transporte e na logística capixaba com padrões internacionais de excelência até 2015. Esse é um projeto que a gente está dando tudo para que a gente consiga implementar excelência de recursos humanos nas empresas até 2015, que é o final do meu mandato.
O nosso negócio é o desenvolvimento humano e os princípios são a ética, sinergia, inovação e resultado. Temos o BCGM, que eu falei para vocês, é um curso muito bacana, as empresas que indicam. Esse ano nós estamos com o menor grupo que a gente teve até agora, estamos só com 34 alunos, todos os anos nós tivemos mais de 40 alunos no curso, então é um curso fantástico. Eu participei da terceira turma do BCGM, então assim, é um curso que eu sou suspeito para falar, e se a empresa de vocês não viu, não conhece, peça para conhecer, e nós passamos todos os anos sobre ele. E dentro do nosso site vocês conseguem saber. Quais são os nossos módulos do PCGM? Organização, administração pessoal e o tempo, planejamento. Isso é uma coisa que nós colocamos como primeira aula, porque trabalhar planejamento, nós somos ruins em planejamento. Nós ainda, no Brasil, não sabemos o que é planejar a curto, médio e longo prazo. Todo mundo quer ganhar o negócio amanhã. Negócio bom é quando ele consegue se perpetuar. Quando você não consegue perpetuar um negócio, ele simplesmente vira poeira, vai para fora. Agora, e é o primeiro módulo que nós investimos bastante nesse módulo. Aspecto do transporte rodoviário de carga e logística no Espírito Santo e no Brasil, é o segundo módulo. Logística, operacionais e gestão em áreas portuárias e alfandegárias. É nesse módulo que nós vamos para a aula embarcada. Gestão ambiental do transporte rodoviário de carga, que é muito importante hoje. Conhecer o ambiente, a gestão ambiental, que é de responsabilidade. A gestão ambiental hoje pode quebrar uma empresa. E nós temos que aprender isso para o nosso dia a dia fora da empresa também. Né? Relações interpessoais, pessoas como estratégia, gestão de processos, liderança e gestão de equipes e marketing estratégico. Essa é a pasta onde nós colocamos, até presentear não, mostramos aos professores que estão presentes, né, é só apresentar, onde está todo o nosso planejamento estratégico nela, e nós usamos isso com documentos, com todo o trabalho que a gente faz dentro do Transcard. Esse aqui eu vou distribuir para vocês, alguns, infelizmente, eu fiz uma conta errada, o professor falou que são 90, né? Eu achei que fosse 70. Então vai faltar alguma, mas o Leandro vai trazer depois para vocês conheçam melhor o nosso sindicato, o que é o sindicato, quais são as vantagens, né? Vocês conheçam um pouquinho melhor o sindicato. Esse é o nosso Transcard em Ação, nosso meio eletrônico, que a gente passa todas as informações para os nossos associados, para a sociedade em geral, dizendo quais são os trabalhos que a gente está fazendo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Esse é o nosso site que está sendo reformulado. Eu acredito que nos próximos 15 dias ele vai estar com uma cara nova, né? Já está pronto, só falta a gente deixar detalhes dele. E aí nós vamos entrar numa conversinha, só para passar números para vocês, porque sem números a pessoa me puxa a orelha, né? O curso de logística no Brasil, vocês devem ter visto isso já, mas são números antigos do Brasil e números são fracos. São números de 2006, são 7 anos de atraso em números que a gente não tem no Brasil, né? Mas os últimos números existentes de 2006, que já se mudaram, ferrovia representava 5%, né, da arrecadação do Brasil, do custo brasileiro, aquaviária era 9,4%, aéreo 1,5%, dutoviário, que é o que a Samarco usa, né, 1,6%, e o rodoviário, que é a maior parte do Brasil, que é 81,9% do transporte brasileiro é feito pela malha rodoviária. Os Estados Unidos, em 2004, o custo da logística representava 8,6% do PIB, né? E o custo do transporte, 5% do custo logístico. Logística, eu vou nem falar, porque se eu falar, vocês vão acabar me dando aula, porque
é o processo da cadeia de suprimento, que planeja a implementação e controle do fluxo e o armazenamento eficiente e eficaz em termos de custo de matérias-primas, estoques em processo, produtos e acabados e as informações correlatas desse ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de obter as exigências do cliente, obedecer às exigências do cliente. Isso foi dito pelo grupo de empresários americanos em 1998. Nós vamos falar em logística, nem 10 anos depois a gente começou a falar em logística no Brasil. O investimento no Brasil a gente não precisa nem falar, né? Ranking mundial de infraestrutura, na qualidade geral de infraestrutura, nós estamos em 104 no mundo, 104 no mundo, qualidade de portos, a posição lá, em número de países avaliados, 142 países avaliados, nós estamos 130. Né? Isso uma avaliação do ano passado, tá, gente? 2012. Né? Em movimentação de contêineres, enquanto Xangai são 29 milhões de teutos, né? O Brasil tem 7. Bacana, né? Aí deixa. O bom que os países que mais maior número de contêineres do mundo é Xangai, Singapura, Hong Kong, Shenzhen, Busan, Ningbo, aí vai, Dubai, Roterdã, que está em 10º lugar, e o Brasil com Santos em 44º. Em tempo de espera e avaliação dos acessos aos portos, se você olhar aqui Vitória, Santos, Paranaguá e o Sul são os melhores. Vitória, Rio, Itajaí e Rio Grande, né? Nós estamos aí insatisfatórios. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa é a arrecadação do ICMS do transporte rodoviário de carga e do transporte de passageiros no estado do Espírito Santo nos últimos 5 anos. O transporte de carga em 2007 representava ICMS no Espírito Santo uma arrecadação de 25 milhões de reais. Em 2011, que nós não conseguimos com a Cefaz nem em 2012 ainda, mas em 2011, nós saímos de 2007 de 25 milhões de arrecadação para 118 milhões de reais de arrecadação. Enquanto o passageiro em 2007 representava 9 e em 2011 representa 26. Né? Então nós temos o percentual de carga hoje da arrecadação de ICMS de transporte no Espírito Santo é 81% dessa arrecadação, que é aquela velha história de discutir para onde vai o dinheiro, a gente não vai chegar nunca a saber para onde ele vai mesmo. Né? E a gente tenta brigar, trabalhar, ver, nós estamos falando aí em BR-101, em contorno do Mestre-Aldo, e de tudo aí que a gente vê falar. Eu tive o prazer de estar no Chile agora em maio, e passou um programa muito legal sobre o Chile no Globo Repórter esses dias. Todas, 100% das estradas do Chile são pedagiadas, seja ela pública ou privada. Todas são pedagiadas. Há quem ache estradas que não são pedagiadas, tem, mas são estradas daquelas antigas de um carro indo de mão única, né, de uma via só. Um vai e um vem, igual nós temos no Brasil. Mas só que, fora disso, o carro lá custa muito mais barato, o imposto de você rodar é muito mais barato, que não é o nosso problema, né, também, né? Aqui nós não pagamos IPVA, nós não pagamos, né? Até pouco tempo atrás a gente não pagava. Vocês sabiam que nós pagávamos um imposto na gasolina para manutenção e renovação da nossa malha rodoviária? Vocês conhecem isso?
Então, para aqueles que não conhecem, já foi extinto também, tá? Já foi. Era o CID. E aí o nosso governo tirou, porque ele também estava impactando na nossa inflação. Então, para ele dar uma desculpa aí, que deu alguma coisa para nós, sem ninguém saber, ele não aumentou o valor do combustível, mas tirou o imposto, que ele deu um aumento sem a gente saber que ele deu um aumentinho no nosso combustível, porque ele parou de arrecadar e repassou isso para a Petrobras. Então a Petrobras aumentou o faturamento sem a gente precisar aumentar o valor, porque ele tirou esse imposto que ele nunca usou nas estradas brasileiras. É só vocês terem a curiosidade de entrar na internet, que é o maior meio de comunicação hoje, e procurar ver como é que são as estradas do norte e nordeste do Brasil ainda, ou algumas estradas aqui, nossa mesmo do Espírito Santo, que são federais ainda, que estão em pé de miséria. Essa aí foi a nossa posse no final do ano passado. O Transcais está localizado em Jardim América. Você descendo a terceira ponte, a segunda ponte, você pegando aqui ao lado da estação de trem, o Transcais está localizado aqui. E a melhor forma de chegar por ele é você vem, passa por trás do posto de combustível aqui é uma rua de balão, pega uma estradinha, é bem complicadinho, mas se perde algumas 2, 3, 4, 5, 6 vezes, na 10ª eu tenho certeza que vocês vão acertar. Podem ficar tranquilos que não tenha medo. Eu queria agradecer, na verdade, eu queria gastar muito tempo de vocês e queria dizer a vocês que sejam bem-vindos ao mundo do transporte, para aqueles que tiverem paciência e da logística, porque para enfrentar o que a gente vê e enfrenta, também no nosso estado, é bem complicado. E outra mensagenzinha que eu queria deixar para vocês, e aí eu queria pegar o que está acontecendo no nosso país nesse momento que a gente vê, nós não somos